estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E para não sair do nosso costume de trazer jovens pensadores, jovens empreendedores, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria dizer que nós estamos assim bastante prestigiados aí nas cidades que têm assistido nossos YouTube. Nós temos recebido comentários muito bons, o pessoal do Rio tem assistido, tem mandado elogios para nós, elogiando bastante. Tem gente que está assistindo os programas antigos, 5 anos atrás, de tanto que estão gostando. Então isso aí é muito bom para nós, né? O nosso programa tem esse diferencial de apresentar pessoas diferenciadas, jovens que têm muito a acrescentar, inovadores, criativos. E hoje nós vamos trazer novamente, ela já esteve aqui presencialmente, hoje remotamente, porque ela está em São Paulo, à frente, como sempre, de construções, né? Ela que é dona proprietária com a sócia da Arquiteia, já esteve aqui, que é a Juliana Pinheiro, e que vem falar um pouquinho da influência da pandemia na arquitetura, na construção civil. Como é que é essa história que as pessoas foram para dentro de casa e aí? Mudou alguma coisa? Elas estão começando a reformar? Elas começaram a valorizar o espaço individual? É isso que nós vamos conversar hoje novamente, com muito prazer, com a Juliana, maravilhosa Juliana Pinheiro, que está aqui. Que eu cerquei ela, né, Juliana, no Facebook e falei, volta menina. Boa tarde, querida, um prazer enorme em estar aqui novamente com você. O que você traz aí de novidade aí da Arquiteia? Essa ideia maravilhosa que você teve, uma inovação muito boa e que nós começamos a conversar antes do programa, quase que o programa não começa. Boa tarde a todos, é um prazer realmente estar aqui com vocês de novo, adoro bater papo com a Rosilma, se dependesse de mim estaria aqui todo mês batendo papo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua empresa, que é a Arquiteia, porque algumas pessoas podem não ter assistido da outra vez, então eu queria que você falasse e já entrasse no nosso tema de hoje, como que a pandemia afetou a sua área e a sua empresa. Bom, vamos lá, afetou só em tudo, gente. A Arquiteia eu fundei com a minha sócia, com a Marília Carrara, em 2017. A gente começou com uma startup, a ideia inicial, lá atrás, antes de pandemia, era a gente ter uma plataforma de projeto online. Então, Arquiteia, teia de arquitetura, rede de arquitetura, né? Então, teriam vários arquitetos na teia oferecendo projeto online, que naquela época, projeto online, não quero projeto online, todo mundo fazia uma carinha feia, né? E hoje em dia virou a coisa mais comum, né? Depois da história da pandemia. Mas muita coisa foi mudando de 2017 para cá, principalmente quando iniciou a pandemia. Em 2020, né? As pessoas começaram a olhar para dentro das suas casas de forma muito diferente, porque muita gente, Rosilma, olhava para a sua casa como um lugar de dormir, um lugar eventualmente para descansar, obviamente, um lugar para tomar banho, um lugar para comer rapidinho e sair e trabalhar. E hoje não, a casa é tudo. A casa é o lugar, sim, do descansar, sim, do trabalhar, sim, do sociabilizar, sim, do alimentar. Então, todas as funções, né, que as pessoas já faziam dentro e fora de casa se concentraram dentro de casa, com mais gente. Então, aquela história, eu tenho um escritório para trabalhar. Você tem, aí vai trabalhar você e a sua esposa na mesma mesa? Eu quero saber quem é que está conseguindo trabalhar do ladinho, né, um do outro. Então, você vai trabalhar num canto da casa, você vai trabalhar em outro canto, porque tem reunião e fala alto e atrapalha o outro. Então, essa dinâmica mudou demais a relação das pessoas com o seu lar. E isso tem implicação direta na nossa área, né, na construção civil, desde a fase de projeto
que a gente repensa todo o espaço da casa para ser flexível e para se adequar a essas novas necessidades, até a reforma em si. Porque como é que você faz uma reforma no meio de uma pandemia, dentro de condomínios, de apartamentos, ou então casa do zero? Como é isso? Porque mudou tudo, mudou horário, mudou hora de barulho, mudou todo o planejamento, né? E realmente, né, reformar uma casa é difícil fazer através da internet. Embora eu sei que a tua empresa também tem consultoria online, né? É uma das ideias assim maravilhosas que você trouxe no último programa e que eu achei fantástico, porque você me disse da outra vez que você prestava consultoria, inclusive para leigos, né? Para o dono da casa que queria uma reforma e você passava, né, as instruções, como contratar, como conseguir uma planta, enfim. E eu achei muito interessante, porque normalmente é difícil você acessar esse... E outra coisa que você falou importante também, isso também barateou, né, a assessoria, porque você... Onde está na sua empresa, ou esteja em São Paulo ou onde for, você pode prestar assessoria para o Brasil todo e até para o mundo, né? As pessoas que estão lá na casa delas, onde for, ouvem falar, procuram na internet e acham e conseguem uma consultoria online, como contratar alguém, como comprar material. Então achei isso assim genial. A sua empresa é uma empresa do futuro no presente. E agora? A gente achou muito engraçado, né? Engraçado, se é que esse é o termo, mas muita gente veio procurar a Arquiteia falando assim, mas como é que vocês estão conseguindo trabalhar à distância? Aí a gente falou assim, mas a gente, desde que fundou a Arquiteia, a gente trabalha à distância, porque a Marília mora em São José dos Campos, eu em São Paulo, às vezes eu estou em Santos. A gente sempre fez reunião online, a gente sempre falou, somos um escritório digital. Perfeito. Então, a dinâmica interna não mudou, Rosilma. Para a gente continuou igual. Quando a pandemia chegou, você já estava pronta, você já estava trabalhando home office, não é verdade? A gente já trabalhava. Sim, porque a sua empresa nasceu com essa ideia de futuro, que quando você menos esperava, porque a pandemia, eu me lembro que nós fizemos um pouco antes da pandemia, nós fizemos um congresso lá na Unisanta, Congresso Internacional de Direito da Saúde, em que se discutia telemedicina, né? Inclusive as teleconsultas psicológicas, psicoterapia online, tudo isso era muito novo, até os cursos à distância, né? Será que são válidos? Será que as pessoas aprendem? De repente veio uma pandemia que disse assim, olha aí, ou é assim ou não vai ser nada. E as pessoas já tinham essa ideia, se adaptaram e acho que funcionou muito bem. Porque eu acho que que funcionou muito bem, sim. Muito pouca coisa parou, né, Juliana? Eu acho que pouca coisa parou. A gente, na construção civil, né, as obras dentro de condomínios, de prédios, né, pararam, acho que foi um mês, no máximo, bem no comecinho da pandemia, depois já voltou, com horários restritos, mas voltou, então a gente se replanejou, né, com toda a equipe e continuamos em obra. Os projetos não pararam, porque a gente fazia todo o processo online. Então, os clientes super se adaptaram. Né? E eu acho que, na verdade, Rosilma, esse processo da pandemia, na verdade, ele acelera algumas dinâmicas da sociedade. Eu acho que isso já ia acontecer e em algum momento, talvez daqui a alguns anos, mas a pandemia, ela acelerou esse processo. Né? A necessidade foi a mãe da operatividade, vamos dizer assim. Havia o receio, né? Agora, eu acho engraçado, sabe, Juliana? Ontem eu fui no lançamento de um livro, inclusive um livro do qual faço parte. Então nós fomos a São Paulo, num lançamento da editora Matriosca, que a Patrícia Mello e a Luciana Félix, que são as proprietárias, já estiveram aqui no programa, né? E foi interessante
que há muito tempo que a gente não se via presencialmente. Por conta da pandemia, a gente fazia reuniões, tivemos em congresso, inclusive teve um congresso agora em 2021, né, no primeiro semestre internacional da saúde, o terceiro, né, porque em 2020 nós não tivemos, porque nós tínhamos esperança de fazer presencial. Mas não foi possível, então nós acabamos fazendo remotamente no primeiro semestre de 2021. E engraçado que nós nos adaptamos assim à parte de trabalhar, de estudar e tudo, mas a grande carência qual é? Afeto, e no sentido de ligação. Então, quando a gente se viu, nossa, foi muito bacana porque assim, a gente, quando olha para o outro presencialmente, é que a gente percebe como a gente precisa da presença física do outro. Como é que foi aí na tua empresa isso? Eu vou fazer um parênteses, Rosilma, porque achei muito interessante isso que você falou. Porque tem um tempinho eu estava lendo Comece pelo Porquê, o livro do Simon Sinek, e aí pensando, né, qual é o meu porquê e puxando isso dentro de mim, junto com o Ikigai do Japão, tal. E aí eu falei assim para minha sócia, Má, eu encontrei o meu porquê. O meu porquê tem a ver com bem-estar. Mas é um bem-estar tipo um abraço, sabe, Má? Eu quero ser um abraço na vida das pessoas. Ou dando um abraço de verdade, fisicamente, como você falou, ou sendo um bom ouvido, sendo um bom ombro amigo, ou projetando ambientes que sejam um abraço para as pessoas, que acolham essas pessoas, sabe? Eu acho que isso ficou muito por conta da pandemia, né? A gente começa a entender isso depois da falta que a gente sente de um abraço, de um aconchego, né? De um acolhimento. É verdade. E eu vou jogar aí uma pergunta para você, nós vamos fazer um rápido intervalo e você vai continuar e vai responder no segundo bloco. Isso que você está falando, você pôr na tua arte, né, que a arquitetura é a arte de você pôr num ambiente de moradia o conforto para a pessoa, né? Então, você tem a formação de engenheira, né? E você também fez arquitetura, né? Não fez arquitetura porque eu sei que a tua sócia é arquiteta também. Então você tem os dois lados, né? Quer dizer, a engenheira que se diz, né? Vamos dizer, a frieza do bloco de concreto, vamos dizer assim, e a arquitetura que põe a pessoa lá dentro com conforto, que é um engenheiro também, um engenheiro arquiteto, mas ele tem aquele olhar que é esse que você está falando, do acolhimento, que tão necessário hoje em tempos de pandemia. E a minha pergunta é o seguinte, a tua empresa é uma empresa que nasceu à distância, online, e funcionou muito bem. Muitas coisas a gente tem visto que online funcionam melhor, a gente consegue fazer tomada de preço com muito mais rapidez, você consegue checar a qualidade porque você vê a opinião das pessoas com muito mais rapidez pela internet. Mas ficou essa história da presença física e do afeto. Você, no segundo bloco, vai me responder o seguinte: como acolher as pessoas numa construção? Como acolher as pessoas numa empresa? Quais as técnicas que você usa para acolher as pessoas na sua empresa que é eminentemente online? Nós vamos fazer um rápido intervalo e a Juliana vai responder no segundo bloco.
Pensando na facilidade e maior conforto para você, o aplicativo da TV Com oferece nossa programação ao vivo 24 horas em interação com nossas redes sociais. O app TV Com Play já está disponível no Play Store para sistema Android e no App Store para sistema iOS. TV Com, interagindo com você. Voltamos e agora é com você, Juliana. Como é que é isso? Como é que se acolhe numa empresa online? Rosima, a resposta vai ser simples, mas na verdade por trás tem bastante complexidade. É saber ouvir o cliente. Então, a gente criou um processo de projeto dentro da Arquiteia que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, porque eu confesso para você que não é fácil ouvir de fato, não é fácil, e internalizar aquilo que se ouve para depois externalizar aquilo em projeto faz parte de um processo. Então, no comecinho, quando a gente faz a primeira reunião com os clientes, primeira coisa, eu falo assim, se o cliente é a esposa, o marido e o filho, todos têm que participar da reunião, primeiro lugar, né? Então, se é, por exemplo, um casal, eu falo que são, na verdade, 3 clientes que tem ali. Tem a esposa, o marido e tem o terceiro elemento, que é o casal. Nem Verdade. eles sabem, às vezes, que tem coisas, né, ali. É uma entidade, exatamente. Aí você tem que ouvir todo mundo. E há surpresas. Quando a gente começa a fazer perguntas, o outro sempre fala, nossa, você gosta disso mesmo? Eu nunca soube. Então, você vai tirando as respostas. E são respostas, Rosilma, tanto objetivas quanto subjetivas. Então, essa reunião, sempre eu e a Má fazemos. Sempre 2 pessoas na Arquiteia fazem essa reunião por videoconferência. Os clientes, a câmera, obviamente, tem que estar aberta. Por quê? Enquanto uma pergunta, a outra olha a reação corporal, inclusive, e vai anotando. E vai, então, tirando coisas que são objetivas e subjetivas. Para daí a gente pegar todas essas informações e colocar no papel. E a gente fala que o nosso processo é muito de 2 vias, é mão dupla. Não é só a gente falando assim, não, eu acho que para vocês tem que ser isso. Não. Cliente, se você não gostou do que a gente está propondo, fale. Não existe ego dentro da Arquiteia. Aliás, a Arquiteia não se chama Juliana Pinheiro e Marília Carraro. A Arquiteia se chama Arquiteia justamente porque a gente não quer a nossa assinatura, né? A Arquiteia é uma empresa com seus valores e dentro dessa empresa tem vários profissionais que são capazes de atender os nossos clientes, né? Da mesma forma, no mesmo processo. Então, esse processo de troca vai chegando nesse acolhimento que você me perguntou. Este é o como. Então, o como é realmente ouvir o tempo inteiro, ter uma escuta realmente ativa com os nossos clientes, até a gente chegar naquilo que a gente chama de projeto para eles. E aí, depois disso, né, eu acho que também o outro grande pulo do gato é que a nossa empresa é de projeto e de obra. Então, realmente, aquilo que está definido no papel é o que vai virar realidade. Né? O nosso foco no projeto já é realmente fazer algo que saia do papel, pensando no orçamento do cliente, pensando no gosto, na necessidade, obviamente, tecnicamente, porque se o cliente quiser uma coisa que não é possível tecnicamente, é óbvio que a gente vai dizer, esse também é nosso papel. Mas aí, juntar tudo isso para que realmente esse espaço seja do cliente, seja acolhedor para ele, confortável, etc. E esse teu ouvir, eu já percebi do jeito que você nos explicou, que não é só o ouvir, né? Dentro desse ouvir tem o interpretar a comunicação não verbal, né? Porque uma coisa, é interessante isso que você falou, porque muitas vezes a pessoa fala uma coisa verbalmente, mas a comunicação não verbal fala outra. E quando você põe você e a sua sócia
uma para anotar as expressões e a outra para conversar, você está focando também na comunicação não verbal, que muitas vezes ela desmente a comunicação verbal. Então realmente você está interpretando, às vezes, um desejo que a pessoa nem sabia que tinha, ou às vezes uma aversão, né, que ela nem sabia que tinha. E é interessante você dizer, puxa, você, o marido ou a mulher fala para o outro, né, pô, você gostava disso, eu nem sabia. Às vezes a própria pessoa não sabe e ela externa aquilo. E eu acho assim, eu acho a grande angústia das pessoas é justamente que elas não conseguem identificar o que faz elas sofrerem ou sentirem aversão, ou alguns ambientes elas não se sentirem bem, né? E eu acho assim, esse trabalho seu é um trabalho magnífico, porque inclusive é um trabalho que dura bastante, né? Porque você faz uma casa, às vezes a pessoa fica lá 10, 20, 30 anos morando naquele ambiente. Mesmo que ela pinte uma parede ou reforme mas um grande projeto de uma obra, por exemplo, uma construção de uma casa, às vezes é 30 anos. Então veja, você tem até que projetar, né? Projetar num futuro próximo ou até mais não tão próximo, o que ela estaria gostando daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, é um trabalho maravilhoso, viu, Juliana? Parabéns. Muito obrigada. Parabéns mesmo. E quando chegou essa pandemia, a angústia da pessoa que estava acostumada a sair todo dia e que ia para o escritório, que ela tinha lá já um espaço dela, né? Trazer tudo isso para dentro de casa, que você estava explicando, tem que ter um canto para um, canto para outro, reuniões são barulhentas, interferem. Como é que foi isso? Como é que você sentiu as pessoas e como é que você conseguiu orientá-las para que elas não só ficassem mais calmas em relação à própria pandemia, como em relação ao que elas tinham que desempenhar, tanto na escola, no estudo, como na profissão. Como é que foi isso? Foi fácil? Demorou? Como é que foi? Primeiro eu falo assim para os clientes, respirem, gente, respirem, e é bem o que você falou. Normalmente eles chegam com muita ansiedade, e eu falo assim, gente, calma. Deixa eu explicar aqui o processo e deixa eu explicar por que é um processo longo. Exatamente pelo que você falou. Você não vai ficar na sua casa 1 mês. Não é um flat, não é um hotel. Você vai ficar alguns anos. Este é o esperado quando você quer reformar uma casa. Você não investe um dinheiro que não é pouco normalmente, né? Quando é uma reforma, né? Quando tem quebra-quebra. Você precisa pensar, você precisa amadurecer. E o processo, ele te guia nesse amadurecimento, né? Eu falo que ao longo das etapas do processo de projeto, a pessoa vai digerindo, a pessoa vai olhando para aquele desenho e vai começando a sentir o espaço, vai começando a se ambientar. Então, segura, é melhor você pensar antes e fazer uma obra com tudo pensadinho do que você, não, vamos fazer assim, assim, assado, porque eu já sei, todo mundo chega falando, eu já sei tudo que eu quero. É mentira. Eles não sabem o que eles querem exatamente. E aí faz uma obra com menos dor de cabeça, porque todo mundo fala, obra é dor de cabeça. Então, para ter menos dor de cabeça, vamos fazer um planejamento. E o projeto já é um planejamento, né? Junto com o estudo de viabilidade financeira, etc. Mas uma outra coisa que eu queria te falar sobre essa história de pensar na casa para mais tempo, né, ao longo dos anos, uma coisa que também mudou na pandemia, Rosima, foi o seguinte: as pessoas que são investidoras de imóveis, eu não sei, eu acho que eu comentei com você da outra vez sobre um trabalho que a gente fazia com clientes investidores de imóveis, que a gente fazia projeto, reforma, deixava o apartamento como um decorado, né, para ele já vender o apartamento com tudo pronto, né, pronto para morar de verdade, né, e isso, durante a pandemia, se fortaleceu demais, Rosilma, porque as pessoas realmente começaram a falar assim, não dá para ter um imóvel caindo aos pedaços, né? Eu preciso escolher algo que esteja direitinho, que quando eu entre, não vai me dar trabalho, né? Eu quero com uma boa marcenaria, eu quero com um bom sofá, com uma decoração já que me agrade. Então, isso aumentou demais a procura
né? Que é o produto que a gente chama de Valoriza Mais. Então, tanto os clientes finais, olhando para dentro das suas casas e vendo necessidades, né, reais de mudança, quanto os clientes investidores de imóveis nos chamando para valorizar esses ambientes, pensando então a longo prazo também. Isso foi muito interessante. Muito interessante mesmo, tem toda a razão. Nós temos um minutinho aí para acabar o programa. Eu queria que você mandasse um recado, né, da Arquiteia para os nossos telespectadores. Gente, eu acho que assim, muitas pessoas falam sobre bem-estar, né? E bem-estar do corpo, bem-estar da mente. E o bem-estar também tem a ver com a nossa casa, né? Porque o nosso corpo é a nossa casa, a nossa mente também é a nossa casa, o mundo, né, é a nossa casa, e a casa é a nossa casa. E a gente deixou de lado muito tempo esse nosso bem-estar. Então, olhar para o nosso cantinho e deixar ele com aconchego, do jeito que a gente sempre sonhou, faz parte do nosso bem-estar. Então, assim como uma boa alimentação, um bom lar nos vai fazer muito bem. Esse é o meu recado para vocês. Querida, muito obrigada. Quero que você volte mais vezes. Vamos trazer você para falar dessa tua empresa maravilhosa, que é uma empresa que é completamente misturada com o cliente. Isso aí não é pouca coisa, porque um atendimento assim é um atendimento assim que é o que a gente está precisando nesses tempos de pandemia, né? Revalorizar a casa, revalorizar você mesmo, o seu bem-estar, e sem deixar de estudar, trabalhar, investir em você mesmo e investir no conhecimento. Muito obrigada, Juliana, e espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser no nosso canal Jovens Pensadores, porque nós temos também um outro canal, Vamos Conversar com Rosilma Roldan, em que a gente comenta as notícias que andam por aí à luz do direito. Até o próximo programa, se Deus quiser.